Thunderbird, que vai falar sobre o legado da nossa rainha do rock, a Rita Lee, que nos deixou recentemente. Thunderbird, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT, seja bem-vindo. Olá, amigos, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu sou ex-MTV, mas sou atual TVT. Meu programa passa na TVT, então tá tudo certo, estamos em casa. Estamos em casa, exatamente. Thunderbird, vamos falar um pouco da Rita Lee, uma perda comentada no Brasil e no mundo. A Rita era conhecida por uma capacidade de fazer poesia nas suas músicas. Queria te ouvir sobre o legado da nossa eterna rainha do rock, Thunderbird. Bom, a Rita Lee, eu a conheci já ainda nos anos 60, né? Eu lembro de ela com os Mutantes, participando de festivais de música, acompanhando o Gilberto Gil com os Mutantes. Ali ela já era encantadora, né? Ela tinha uma figura incrível. Aliás, os Mutantes sempre tiveram essa figura incrível, né? Eles usavam fantasias, eles faziam um rock moderno, eles eram engraçados, eles eram legais, inteligentes, super talentosos. Então, a Rita vem desde essa fase, né? E quando ela saiu dos Mutantes, ela rapidamente engrenou numa carreira solo espetacular. Na verdade, ela montou uma outra banda, e esse caminho para montar essa outra banda foi muito interessante, porque ela lançou 2 discos solo, quer dizer, ela gravou 2 discos solo. Depois ela fez um disco com a Lucinha Turnbull, um disco que chama-se As Cerebrinas do Éden, com a genial Lucinha Turnbull. Então, assim, a partir daí veio o Tutti Frutti. E daí que o Tutti Frutti lançou os discos de rock mais legais dos anos 70. Eu destaco Atrás do Porto Tem uma Cidade. Fruto Proibido, amigos. Fruto Proibido tem todas as músicas, são espetaculares, e a gente conhece quase todas de cor. Eu conheço todas, mas vocês devem conhecer Ovelha Negra, esse tal de rock and roll, sabe? Não tem como, não tem como. Rita Lee plantou ali raízes fortes no popular brasileiro. Quando ela decide sair para uma carreira solo, evidente mesmo, ela e Roberto de Carvalho, ela planeja voos maiores, então ela se liberta da coisa da rainha do rock, porque ela não gosta dessa expressão, inclusive, porque rainha é careta e tal, mas assim, a gente pode dizer que, não, ela disse isso, né? A rainha é muito careta e tal, porque a Rita Lee é muito louca e sempre foi, sempre será, mas assim, a gente diz que é a rainha porque ela é a número 1, ela é a grande roqueira brasileira, e até hoje é insuperável, ela tem súditos, ela tem seguidoras, mas ainda é a grande mulher do rock nacional. Acontece que na carreira solo, ela ampliou esse universo rock para o universo pop rock. E daí gravou discos inesquecíveis. A gente conhece Lança Perfume, a gente conhece Saúde, a gente conhece todos os hits da Rita Lee. A Rita Lee sempre esteve muito presente com a gente porque ela estava nas músicas das novelas. E assim, discos soberbamente bem produzidos por Roberto de Carvalho. Então a carreira solo dela foi muito contundente. E ela não deixou a gente de lado. Ela trabalhou muito. Apesar de ela ser muito louca e ser roqueira e tal, ela nunca deixou de trabalhar. Ela trabalhou muito com a gente. Com a gente, eu estou falando, entendeu? Nunca deixou a gente na mão, sabe? Eu lembro que no final dos anos 80, no final dos anos 80, ela fez um programa de rádio. Acho que foi no 89 FM. E era um programa muito louco e tal. Em 1990, você sabe muito bem, eu fui chamado para inaugurar a MTV Brasil. E assim, eu não sabia o que era ser VJ, nem nada, e eu fui lá, e de repente eu estava lá, e de repente eu soube que a Rita Lee estava lá. A Rita Lee fez um dos programas mais loucos da MTV Brasil. Chamava TV Lisão. Era um programa espetacular, com uma equipe incrível. Ali tinha Antônio Bivar na redação, ali tinha Paulo Van Poser na cenografia, ali tinha Adriano Goldman na direção. Adriano Goldman é o cara que dirige a fotografia de The Crown, lá da BBC. Então, assim, ela montou uma equipe, e ela fez um ano de programa.
a coisa mais incrível do mundo. Um dia a gente vai recuperar esse arquivo da MTV para a gente poder rever essas coisas maravilhosas. O canal da própria Rita tem o canal da própria Rita tem alguns trechos. Eu era muito nova nos anos 90, 91 para me lembrar assim de memória, mas eu fui, né, fui tentar assistir um pouco desse programa e tem alguns trechos no canal da Rita, para quem tiver interesse, é muito interessante realmente. Era assim, subversivo o suficiente para ela, né? Mas aproveitando, Thunderbird, que eu queria te fazer uma pergunta, inclusive sobre essa atuação da Rita em outros campos que não necessariamente a música. Ela escreveu livro, ela foi apresentadora, falamos aqui do TV Lisão, mas ela teve um talk show no GNT, ela participou do Saia Justa, ela era uma multiartista de uma grandeza. Eu queria que você pudesse falar um pouco dessa grandeza dela, para além da música que você já bem trouxe, assim, vários aspectos, mas um pouco desse outro campo, inclusive da autobiografia dela. Ela é uma artista multimídia, então assim, ela não se contentava em fazer música, ela fez cinema, ela fez televisão, fez lá a MTV, tem um despertador tocando aqui para avisar eu que eu tenho que entrar no ar com vocês. Sim, ela fez o TV Lisão na MTV, ela fez no GNT 2 programas, inclusive o Saia Justa, a primeira geração do Saia Justa com ela, uma formação espetacular, com a Marisa Hort. É incrível aquele programa, eu adorava. Acho que a Valde Vogel também estava. Era demais. E a Rita era a Rita Lee. Então, assim, tinha momentos que ela falava assim, eu não vou falar nada. Daí ela ficava fazendo um crochêzinho, assim. Tipo, a gente tá aqui mesmo tricotando, tá, pessoal? Ela dava esses recados subliminares maravilhosos, entendeu? É uma figura que ela não parava, Quando veio a MTV, assim, eu lembro quando ela saiu da MTV, ela me deu uma sumida. Mas rapidamente ela falou assim, quer saber? Todo mundo tá gravando um acústico, eu vou gravar um acústico. Ela fez um puta acústico MTV. Um puta acústico. Um dos mais legais que a gente gravou na MTV foi com a Rita Lee. E ela não parou de tocar e de cantar. Eu tive a honra, Gente, vocês não imaginam o que aconteceu. O ano era de 2000, a MTV fazia 10 anos. Eu tinha um programa que chamava-se Tempo MTV, onde eu levava ao programa pessoas que fizeram parte da história dos 10 primeiros anos da MTV. E um dia chegam para mim e falam assim, a Rita Lee vem. Eu falei, uau! E daí eu me preparei para isso, e ela veio, fez o programa comigo, e durante o programa ela falou pro Roberto, pô, Roberto, a gente podia chamar o Thunder para cantar com a gente, né? E eu fiz, oh meu Deus do céu, oh minha Virgem Maria! Ela estava lançando o disco 3001, ia lançar esse disco no Via Funchal, e me chamou para cantar uma música com ela. Eu passei uma semana tremendo, de louco, assim, esse foi o Rickenbacker passando por aqui. Foi uma semana muito louca, especial, pensando na situação que eu ia passar, assim, cara, sério, você vai cantar com a Rita Lee. E daí eu fui lá, e foi lindo, e ela me tratou de uma forma espetacular, ela foi fofa, eu muito nervoso, cantei com ela, dancei com ela, carreguei ela no colo e rodei ela no palco. Depois de um mês, eu recebo outro telefonema falando, Thunder, a gente vai fazer aquele show no Ibirapuera, na Praça da Paz, só que lá vai ter mais gente, tá? Você topa? Eu falei, claro! E foi maravilhoso. Então, assim, a minha convivência com ela sempre foi de discípulo para ídolo, sabe? Eu era súdito mesmo. E assim, sempre que eu ouvia a Rita Lee, ela foi viva, inteligente, perspicaz, esperta, dava toques maravilhosos. Ela era muito assertiva quando ela se posicionava politicamente, sabe? Ela era feminista lá nos anos 70, gente. Se você ouvir Luz del Fuego, que é uma música do disco lá de 75, uma música absolutamente feminista. E ela tinha essa bandeira, ela tinha essa coisa. Quando ela falava sobre o assunto drogas, por exemplo, ela não tinha aquela coisa moralista, muito pelo contrário. Uma pessoa com uma mente aberta, né? Com uma consciência política, inclusive. Temos que ressaltar isso, né? Foi uma pessoa muito consciente. Então, assim, é impossível não se apaixonar pela Rita Lee e sentir a perda dela.
muito à frente do seu tempo, lutou contra a ditadura, bateu de frente, usou música e poesia para contrapor aquele tempo ditatorial brasileiro e chegou nesse nível que chegou com essa legião de fãs. Agora, a minha pergunta, Thunderbird, qual é a música preferida? Eu tenho a minha, e a tua, Ana? Meu Deus do céu, Olha, são meu tantas, Deus do não sei céu. Mas eu tenho a minha, e a minha são coisas da vida. Essa música é É maravilhosa. maravilhoso, maravilhosa. É Eu vou maravilhosa. ficar com Minas de Sampa, então, para sair do comum. Minas de Sampa, para sair do comum, sim. porque É é um incrível. rockão que ela faz falando da tradição paulistana, que é emblemático. Eu vou ter que escolher um disco inteiro, que é o Fruto Proibido. Fruto Proibido Não, também é excelente. Ali tem um disco muito assim, talvez o melhor disco de rock and roll feito nos anos 70 no Brasil. E ali tem Ovelha Negra, que na época eu me identifiquei, eu tinha 14 anos, eu ouvi Ovelha Negra e falei, cara, Rita, sou eu! Entendeu? Eu ouvi esse tal de rock and roll e falei, nossa, bicho, sou eu! Sabe assim? E antes disso, Mamãe Natureza é um disco de 74. E ela já dá os toques, cara, ou a gente cuida da natureza ou a gente vai se dar mal. E a gente está se dando mal, porque a gente não ouviu a Rita, entendeu? A gente ouviu a música, mas não levou a sério o que ela falava. Que artista. Incrível, né? Ela é muito avant-garde, né? Ela foi muito à frente de tudo que a gente possa imaginar. Você comentou rapidamente sobre a Lucinha Turnbull, que foi a primeira guitarrista que acompanhou ela nessa fundação do Tutti Frutti. E você, inclusive, tem um trabalho de documentário que você é um dos coautores, né? Daria para a gente falar só da Lucinha aqui, pela trajetória dela. Vamos trazê-la na TVT. Vamos trazê-la na TVT, com certeza. Aí fica a dica, a gente já vai aqui captar e anotar no nosso caderninho. Mas eu queria também trazer essas figuras mulheres dentro do rock, no período em que elas iniciaram as suas carreiras juntas, criando o Tutti Frutti, sendo uma expressão, para além de serem só mulheres no rock, mas de uma qualidade excepcional de não só como mulheres. Eu ouvi muito isso nesse período aqui agora. A Rita Lee não era só uma grande mulher do rock, ela era uma pessoa grande no rock. Então eu queria que você falasse dessa dupla feminina aí, qual que era esse alvoroço de Lucinha e Rita juntas nesse meio. Eu tenho um trabalho musical com a Lucinha, né? Eu faço uma dupla com ela. A gente vai tocar no Festival Inédit mês que vem. A gente fez vários shows juntos e daí eu como documentarista, né, fez o documentário sobre a Lucinha, a gente ficou muito amigo. Então, assim, para o documentário eu ouvi muitas histórias incríveis. Mas depois disso, depois que nos tornamos amigos e estamos na estrada e tal, assim, eu ouvi histórias incríveis da dupla, de aventuras das duas. Elas se davam muito bem, eram grandes amigas e, assim, eram mulheres fortes, mulheres com personalidade, mulheres com iniciativa. Elas caminharam juntas durante um bom tempo, depois se afastaram, depois se juntaram de novo. Quando a Lucinha saiu do Tutti Frutti, ela foi cantar com Gilberto Gil, né? E daí fez parte do Refavela e fez a turnê de lançamento. Depois ela gravou no disco Refestança, que tem Rita Lee e Gil, tá lá a Lucinha, entendeu? E depois ela voltou a cantar com a Rita, em 91. No disco Saúde, que é um dos melhores discos solo da Rita, a Lucinha tá lá. E depois a Lucinha foi para a Alemanha, e daí voltou para o Brasil nos anos 90, voltou a cantar com a Rita. Então, assim, elas, amigas para sempre, assim. Eu acho que, não sei se ultimamente elas estavam muito em contato. Na verdade, ninguém estava muito em contato com a Rita ultimamente, né? Tava difícil, porque ela estava lidando com essa situação. Então, mas, assim, são duas figuras maravilhosas. O rock teve muita sorte de ter essas duas figuras, né? Eu acho que tem pessoas que herdaram isso um pouco, dessas duas figuras fortes. Eu acho que Marina Lima, eu posso colocá-la também no panteão do rock. Eu posso falar da Pitty, que é uma roqueira, né? E eu tenho certeza que a Pitty coloca a Lucinha e a Rita como norte, né? Como o que seguir, né? E hoje em dia, assim, as pessoas falam assim, o rock, cadê o rock? O rock está aí, está fortíssimo, está maravilhoso. Tem vários expoentes, várias bandas incríveis de rock, que
que ouviram em algum momento a Rita Lee. Perfeito, então conversamos com o músico, apresentador aqui da TVT e ex-VJ da MTV Brasil, Luiz Thunderbird. A gente fala com essa animação sobre a Rita Lee, infelizmente a perdemos na semana passada, mas fica aqui essa animação porque inclusive no final da uma biografia, que é a primeira biografia dela, ela coloca exatamente essa questão. Acho que fiz pessoas felizes, então por isso que a gente fala com tanta felicidade sobre ela e sobre o que ela fez por todos nós. Thunderbird, muitíssimo obrigado, foi ótimo conversar com você e saber tantas histórias. Espero que a gente possa repetir mais vezes. Eu aguardo o convite, obrigado a vocês, bom trabalho, e a TVT é uma emissora das mais legais. Eu estou dizendo isso não é porque eu faço parte de vez em quando da programação, não. É porque é uma TV livre, é uma TV independente, é uma TV consciente. E a gente precisa disso. A gente passou por um período muito difícil para o Brasil e a gente tem que estar atento para isso não se repetir. A gente está atento, eu tenho certeza disso. Tchau, pessoal. Abraço. Abraço. E com esse belo papo maravilhoso com Thunderbird sobre a nossa eterna musa, a rainha do rock, Rita Lee, que nos deixou, a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana, Ana Rosa. Encerramos mais uma edição do programa. Aproveito para fazer aquele recadinho de sempre, que é reassistir algumas das entrevistas de hoje ou dos programas anteriores. Vai lá no nosso YouTube, youtube.com/RedeTVT, tá tudo lá. E aproveita também, segue a gente nas redes sociais, @RedeTVT. Forte abraço para quem nos acompanhou no dia de hoje. Até a semana que vem. Pessoal, obrigado pela companhia. Você que nos acompanha toda semana aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Cuidem-se todos. A gente se encontra no próximo final de semana. Tchau!